Igreja, eu estou feliz de estar com vocês nesta noite para a gente adorar o nome do Senhor, amém? Recebi o convite aqui do pastor Moisés, né? Fico muito feliz do pastor Jair e da pastora aqui, que eu esqueci o nome, né? Nilda, de todos vocês. Eu quero dizer para vocês que nesta noite aqui, estou debaixo das mãos dos pastores ali, né? E eu estou feliz de estar aqui, porque fazer algo para mim em primeiro lugar, porque a Bíblia fala que Mateus capítulo 6 e o verso 33, buscar em primeiro lugar as coisas do reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, que o contexto está dizendo sobre veste, sobre alimento. Então, irmão, não se preocupe com aquilo que vai acontecer amanhã, porque basta o dia de amanhã, vai cuidar do dia de amanhã. Só se preocupe com o presente, desfrute na presença do Senhor. Não veja as ventaninhas que estão ao teu derredor, não veja as lutas. Satanás, ele sempre vai se levantar contra a obra do Senhor, contra os seus ungidos. Mas o interessante é que quando o diabo veio igualmente ele viu Jó, todo arrebentado, perdeu o seu gado, perdeu o seu 10 filhos, mas Jó ainda conservava a sua integridade. Satanás ficou louco, porque Satanás achava que Jó ia murmurar, só que o Deus que Jó servia sabia que Jó era íntegro, sincero e temente a Deus. Então, irmãos, se nós somos íntegros, sincero e temente a Deus, nada vai nos parar. O evangelho agora escreveu Lucas capítulo 10, aleluia. Lucas capítulo 10, o verso 1 ao verso 3, e depois eu vou ler o verso 17 ao verso 20, amém? Glória a Deus. Vou ler. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face de dois em dois, e todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhe: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Aleluia. Eu vou ler o versículo completo, capítulo. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrares, preste atenção no texto, dizei primeiro: paz seja nesta casa, e se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles estiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes, vos recebereis. Comei do que vos puserem diante, aleluia, e curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhe: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes, vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até ao pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto: já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais, tolerância, aleluia. Agora o verso, irmão, 17, para nós terminar o 17 ao 20. E voltaram 70 com alegria, guarde isso, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe: eu via Satanás como raio cair do céu. E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, Pai, não anulando a oração do teu servo, mas porque eu tenho costume, papai, de orar. Ah, meu Deus, tu sabes a nossa alma. Pai, tu conheces a minha integridade, a minha sinceridade, o meu caráter contigo.
Tu sabes que eu me esforço, Pai, para me ser crente onde eu estiver, seja no quarto da minha casa, seja no meu trabalho, seja na rua. Papai, eu preservo a identidade cristã na minha vida. Então me use para a igreja, tu sabes a minha oração. Eu quero, papai, que a igreja venha sair daqui com essa mensagem dentro da alma. Papai, essa mensagem é especificamente para essa igreja, porque quando eu recebi o convite, papai, veio outra mensagem na minha alma, mas o Senhor, papai, falou que não era aquela mensagem. Tu falou que era para me pregar esta mensagem, papai, que fala a respeito, Jesus, de enviar, papai, obreiros para a seara. Então teu servo naquele momento falou que ele estava sentindo de orar, papai, a respeito, para que o Senhor venha usar pessoas para pregar o teu evangelho na rua. E ali eu entendi que o Senhor estava confirmando a mensagem. Ah, meu Deus, abre assim o portal do céu, e onde tiver um espírito agora, papai, querendo impedir essa obra de crescer, pela autoridade do nome do Senhor, pelo Deus que a igreja serve, Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso, aquele que vai voltar, aleluia, nas nuvens com os santos anjos. Eu posso sentir a presença do grandão da Galileia aqui. Ah, meu Deus, eu vou pregar, papai, porque tu me chamou para pregar, não foi para ficar calado. Ah, Jesus, enquanto eu prego, cerca a tua igreja com teus anjos. Enquanto eu prego, eu quero que tu batiza, que tu reavive, que tu entregue dons para a honra e a glória possa ser sua e não minha. Me use pela tua misericórdia. Aleluia. Igreja, eu quero que você saia daqui com o entendimento aberto, que esta mensagem é para a igreja, para esta congregação. Pastor, Deus me deu uma mensagem de Deus para me falar para essa igreja. Para essa igreja, meu amigo, pastor Moisés, a gente conversa muito sobre Deus. Foi um homem de Deus que eu agradeço que o Senhor colocou na minha vida. Eu falei para ele que eu considero ele como um pai para mim. Eu conheci ele poucos tempos, mas tem me ajudado muito, me aconselhado muito. Irmãos, Deus ele coloca a pessoa na nossa vida para somar. Dê sempre valor nesse homem de Deus. Dê sempre valor no vosso pastor. Aqui, eu quero trazer um alerta para a igreja. Primeiramente, eu quero te dizer que aqui é um lugar de pessoas espirituais. Eu não sei qual é a tua intimidade com Deus, mas eu quero te falar que tu está numa batalha espiritual. Talvez você venha para a igreja, algo te distrai, o celular te distrai, uma conversa te distrai. Isso tudo o diabo ele usa para tirar a nossa atenção, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra ser humano. A nossa luta não é contra o pastor da igreja, não é contra o vice-pastor. A nossa luta é contra Satanás. E só há uma maneira do crente vencer Satanás, é usando a armadura de Efésios 6:10. Aleluia. E eu quero trazer essa mensagem aqui. Deus ele mandou eu falar para essa igreja aqui. A Bíblia diz que o Senhor ele comissionou 70 homens. Irmão, por que homens? Alamantorei abaço, dei cantorabaço, rabaço meia. Por que homens, irmão? Por que ele não escolheu os anjos? A Bíblia diz que os anjos observam lá do céu, nós pregando a palavra. Você sabe que quando eu posso sentir a graça dele aqui, alamantorei abaço, você lembra que quando os discípulos João e Pedro e a própria Maria, ela se inclinou, Pedro, a Bíblia diz que Pedro entrou dentro da tumba onde Jesus estava, ele se inclinou, ele observou para ver o corpo de Jesus. Assim os anjos eles se inclinam lá do céu, a Bíblia diz. Eles observam nós pregando a palavra do Senhor. Que privilégio é para nós pregar a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que ele comissionou 12 pessoas, 70 pessoas. E ele enviou de 2 a 2. Aleluia.
Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. É uma mensagem de Deus para a nossa vida. Não esqueça dessa mensagem, por favor, porque Deus ele pode mudar a tua vida, no seu teu pensamento através dessa mensagem de Deus. Eu quero que você saia com a plena convicção que Deus falou com a igreja mais uma vez, porque Deus está falando desde o começo. E vocês vão ter a confirmação que essa palavra aqui é de Deus. Por que ele escolheu 70 e colocou de 2 em 2? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Olha só. Porém, temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu quero que você entenda nessa noite que você é de barro, você é um esterco. Eu quero que você entenda que você antigamente conhecia Jesus, você era um barro pisado por Satanás, você era pisado pelo diabo. Aí Jesus ele pegou esse barro e transformou em um vaso, e colocou dentro desse vaso algo precioso. Quando diz que porém temos um tesouro em vaso de barro, aqui está falando esse tesouro é o Espírito Santo, pastor Moisés. Está falando que o Espírito Santo habita em pessoas de barro. Mas quem essas pessoas? É aquele a quem o Senhor chamou, é aqueles a quem o Senhor purificou, é aqueles a quem se converteram ao Senhor. Primeiro passo, o homem se converte. Depois o Senhor redime o homem e enche o homem do Espírito Santo. Esse vaso, outrora, que era servido para acumular aranhas, poeira, agora ele vai ser cheio. E quem é esse vaso aqui no contexto? Aqueles 70 homens. Oh glória! Também os apóstolos. A Bíblia diz que Deus ele soprou nos apóstolos o fôlego, o Espírito. Ele disse: recebereis poderes, aleluia, para expulsar os demônios. Receberei poder, aleluia, para curar os enfermos. E aqui nesse contexto eu quero que você entenda que eu estou falando do vaso de barro, que é aqueles 70 homens. E ele comissionou os 70 homens com uma missão. Qual foi a missão, varão? Pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, no começo do seu ministério, escolheu 12 apóstolos. Mas esses 12, irmãos, aleluia, apóstolos, eles estavam sendo treinados, eles estavam sendo capacitados por Jesus. Jesus Cristo aqui era o professor espiritual. Ele pegou homem comum, ele pegou pescadores, oh glória, ele pegou aqui, oh glória a Deus, cobrador de impostos como Mateus, ele pegou aqui homens ignorantes como Pedro, homem explosivo como João, que João queria orar para Deus consumir aquelas pessoas que não receberam. Aí Jesus disse: tu não sabe o que é espírito sois. Eu não vim destruir o homem, mas eu vim dar vida. Irmão, Deus não veio condenar o homem que se condena com as suas próprias atitudes. A Bíblia diz que Jesus veio salvar o que se havia perdido. E quando Jesus veio salvar o homem, muitas das vezes ele vai exortar o homem à santidade, ele vai exortar o homem a conhecer ao seu reino. E aqui esses vasos de barro, eles receberam o Espírito Santo dentro deles. E a Bíblia diz que de 2 em 2, aleluia. Aqui eu vou começar a falar o que Deus falou na minha alma. Ei, igreja, vocês que estão aqui, vai começar por vocês. Eu estou falando que Deus mandou eu falar para a igreja. Não foi o que o varão me falou, não foi o que o pastor me falou, não. Foi o que Deus mandou eu falar para a igreja. Olha só, de 2 em 2 era 70 homens. O primeiro ponto que Deus mandou dizer para a igreja: ajude o pastor de vocês na obra, que o pastor de vocês não vai conseguir só. Ajuda aquele irmão que está na direção do culto, da vitória. Ajuda aquele irmão que está na direção do culto das senhoras. Sabe por quê? Porque aqui Deus mostra o primeiro ponto: unidade. Uma igreja que não é unida, ela jamais vai vencer as trevas.
Tudo que Satanás quer é fazer o que? A igreja do Senhor dispersa. Quer fazer, aleluia, discórdia no meio da irmandade. E o diabo, ele já foi repreendido na minha e na tua vida. Quem manda na nossa vida é o Espírito Santo. Então, assim como Jesus, pastor, comissionou 70 de 12 em 2, Deus manda eu dizer para a igreja: se apegue com o pastor, venha para o culto, irmão. Irmão, Jesus está voltando. Tem muitas pessoas, eu vou falar, que além de vir para o culto, fica assistindo novela, fica assistindo filme na Netflix, fica jogando conversa ao ar, enquanto Satanás está por aí matando muitas pessoas. Irmão, a igreja é lugar de preparação. Irmão, a igreja é lugar de preparamento espiritual. Aprenda uma coisa: tu nunca vai receber teu milagre, tu nunca vai receber teu milagre se tu não fazer o natural. Sabe por quê? Deixou glória. A Bíblia diz que João 11, a pedra estava sobre o sepulcro e o homem amigo de Jesus estava dentro. A Bíblia diz que 4 dias Jesus demorou para chegar até Lázaro. No caminho a Bíblia diz que Marta e Maria falaram a mesma palavra: Senhor, se tu estivesse aqui, do meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para quê? Aleluia, meu nome vinha a ser glorificado através dela. E a Bíblia diz que, aleluia, Marta falou, oh glória a Jesus, disse: olha, Lázaro há de ressuscitar. Aí Marta disse: sim, na ressurreição do último dia, estava falando da ressurreição. Aí Jesus Cristo: não, eu sou a ressurreição. Jesus Cristo estava dizendo: ei, eu estou aqui para ressuscitar Lázaro, porque Lázaro, ele não está morto, ele só dorme, mas eu vou despertar ele. Oh
perdeu, demônio. Tu já perdeu, tu já está sendo queimado pelo sangue do Cordeiro. Irmão, enquanto eu prego, eu sinto que Deus está queimando toda a obra do diabo. O inimigo já perdeu na minha, na tua vida, na nossa família, no nosso casamento. Satanás já saiu derrotado pelo sangue do Cordeiro. Irmão, de 2 em 2, Jesus Cristo mandou 70. João 11. Se reuniram e tiraram a pedra no mando de Jesus, e o defunto veio para fora. A unidade, irmão, quando se une para tirar a pedra, o milagre vem à tona. O glória, a vida espiritual do homem vem à tona. Ei, tirai a pedra em união. Igreja, Deus manda dizer para essa igreja: Deus tem grandes coisas na vida desta congregação, mas para isso tem que ter unidade. Vocês que já estão aqui, que gostam de vir na igreja, continuem vindo nos cultos. Para aquelas pessoas que não gostam de vir no culto, elas vão ver a diferença. A igreja unida jamais será vencida. Sabe por quê? Porque é necessário uma preparação. A Bíblia diz que eles foram. E a Bíblia diz que Jesus falou: na verdade, aleluia, a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Irmão, quando Jesus fala essa expressão, olha só, olha que interessante, aleluia. Está aqui no texto, irmão, olha só. E dizia-lhe: grande em verdade é a seara, mas os obreiros são poucos. Pois, aleluia, rogai pois ao Senhor da seara que envie os obreiros para a sua seara. Irmão, quem falou aqui foi Jesus. Pastor Jesus Cristo. A Bíblia diz, João 14, se eu não me engano, é o 6, se eu não estou enganado, diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, ele é a própria verdade. Aí eu lendo esse texto que o Espírito Santo falou na minha alma, eu entendi da maneira assim, ó, quando ele falou: é grande a seara, na verdade. Irmão, quando ele fala essa expressão em verdade, ele está falando da sua sublimidade. Ele está falando, aleluia, da sua grandeza. Eu imagino o meu Jesus falando: a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Ele fala em verdade, eu imagino ele falando lá do fundo da alma dele, ele dizendo: Pai, a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que envie obreiros, aleluia, para lá lutar, para trabalhar. E Deus, ele manda dizer para essa igreja, aleluia: ei, Jesus, ele chamou você para ir pregar o evangelho. Eu vou falar algumas coisas que o Senhor colocou na minha mente. Você que é jovem, tem uma coleguinha, Deus te chamou para ser obreira. Sabe por quê? Convida ela para vir para a igreja, faz a tua parte. Você que tem 2 vizinhos, convida o seu vizinho para vir para a igreja, faz a tua parte. Porque Jesus Cristo, ele mandou eles ide pregar o evangelho a toda criatura. Jesus Cristo, ele mandou sair de dentro das 4 paredes e pregar o evangelho, para trazer para dentro das 4 paredes. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente gasta o nosso tempo contando piadinha com nossos amigos que não é crente. E tu não sabe se vai ser a última oportunidade dele. Às vezes a gente gasta o nosso tempo falando de futebol, falando de politicagem, mano. E a gente não prega o evangelho, discutindo sobre jogo, discutindo sobre política, discutindo sobre coisas inúteis que não tem nenhum sentido no mundo espiritual, enquanto aquela alma ali está morrendo. E tu não sabe o que vai acontecer depois que a pessoa se afastar de você. É um tiro de pedra. Então, irmão, isso que Jesus estava dizendo, na verdade a seara é grande. Seara aqui, se a gente for analisar no plantio, na agropecuária, como o irmão falou, a seara é um lugar onde eles vão semear a semente, é o campo. E a seara aqui no sentido espiritual é o mundo, e as pessoas que vão ouvir essa semente. Mas eu quero te falar uma coisa, que todo aquele que vai lançar semente na seara, vai ter um momento, irmão, que vai parecer que não
está sendo bem sucedido, porque Lucas capítulo 5, a Bíblia vai falar de uma pesca maravilhosa. Antes da pesca ser maravilhosa, a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João, a Bíblia diz que eles estavam pescando a noite toda, e nada conseguiram pescar. Ei, vai ter um momento que tu vai sair para a seara, porque Jesus te mandou. Tu não vai apanhar um peixe, mas tu vai lançar rede, glória. Tu não pode até estar apanhando peixe no momento, mas tu tem que lançar rede. Porque, aleluia, na parábola do semeador, aleluia, Deus mandou eles lançar a semente, não escolher a terra. Ou seja, eu vou trazer à tona para você. Deus manda você pregar, Ele não manda tu escolher quem tu vai pregar, se é o lésbico, homossexual, o traficante, o macumbeiro. Só prega, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma chuva que cai, lavra a terra, nasce os frutos e evapora, mas ela não volta vazia, antes faz o que lhe apraz. O que eu quero dizer com isso é que diz pregador, eu quero dizer que quando tu sair para a seara, semear a semente, quando tu sair para lançar a rede, vai ter momento que tu não vai conseguir pôr no peixe, vai ter momento que as pessoas não vão te ouvir, mas tu diz então não vou desistir não, continue pescando, porque quando Jesus te chama para escutar a palavra dele, Jesus vai dizer, agora volta ao alto, aí diz Senhor, mas o mar está alto, o mar está revolto, irmão, Deus ele quer te usar para apanhar peixe, é na tempestade da vida, é quando tudo está difícil, que Deus vai mandar tu lançar a rede em águas profundas, e quando tu lançar a mão de Jesus, sabe por quê? Porque Pedro pescou a noite toda, nada conseguiu apanhar, a experiência de Pedro não valeu a pena. Tem momento que tua experiência como mero homem mortal não vai valer a pena. Tem momento que a tua eloquência como pregador, o teu curso teológico, o teu anel de bacharelado, a tua carteirinha de pastor não vai valer a pena. Sabe por quê? Porque vai ter momento que a experiência do homem ela vai falir, e vai ter momento que o homem vai ter que ouvir a voz do Senhor, e o homem vai ter que lançar a rede sobre uma palavra do grande Yeshua HaMashiach, que é Jesus Cristo, o grande Messias. Ei, nunca desista quando você sair para a obra que você não conseguir pôr no peixe, porque acontece, irmão, acontece. E aqui esses 70, Jesus disse que a seara era grande, irmão. A seara é o mundo. O mundo. Olha só. A Bíblia diz que jaz no maligno, mas nós somos de Deus. Mas a Bíblia diz que o justo confia na sua justiça e pecar, ele não vai ser livre das consequências. Mas o ímpio, quando ele se converter da sua impiedade, da sua iniquidade, iniquidade aqui é o pecado que não traz constrangimento, é o homem que peca e não se arrepende. A Bíblia diz que para esses não há mais sacrifício, porque eles já cauterizaram a sua própria mente. Então o ímpio, se converter dos seus pecados, ele vai alcançar misericórdia. O que eu quero dizer é que nós que somos justos, nós devemos ir para o mundo, pregar o evangelho. Você já parou para imaginar como é que a igreja é reunida num dia de domingo? Um dia que todo mundo está reunido e sair para pregar o evangelho, convidar o povo para ir para a igreja. Porque, irmão, nós devemos ter estratégia. Porque Jesus aqui foi estrategista. Jesus Cristo, ele mandou aqueles 70 aí, sabe onde foi, irmão? Foi no povo de Deus. Vai falar de Corazim e Betsaida. Foi uma das cidades que mais viram prodígios e maravilha da parte de Deus. Foi Corazim e Betsaida. Ele disse, Cafarnaum, que te eleva até o céu, tu serás abatido até o inferno. Cafarnaum achava que porque era uma cidade judaica, achava que ia para o céu. Aí Jesus Cristo disse, tu pensa que tu vai para o céu, mas tu vai para o inferno, porque o tanto de prodígios e sinais que foram feitos em ti, se fosse feito em Sodoma e Gomorra, eles teriam sido salvos, e até hoje eles estavam existindo. Se os milagres que foram feitos aqui, foram feitos naquele tempo, irmão, o interessante é que Deus, Jesus estava mandando os 70 aí, cidade judaica, cidade povo escolhida do Senhor. Paulo, ele foi após segundo a vontade de Deus.
Tinha vários requisitos para ser um apóstolo de Cristo. Primeiro tinha que andar com Jesus e tinha que ver o milagre de Jesus. O interessante é que Paulo foi muito forte o chamado. Paulo, ele viu Jesus glorificado, apareceu para Paulo, ele caiu no chão. E Paulo, quando ele levantou, ele já levantou transformado, pastor. Aleluia. Eu vou falar, tem igreja por aí que está no cai. A irmã cai, só que levanta, não sai da prostituição, não sai do adultério, não sai da fornicação, não sai da mentira, não sai, aleluia, da fofoca. Será que é Deus que está derrubando ou é a carne? Porque Paulo, a Bíblia diz que quando ele caiu no chão, o Espírito Santo tomou Paulo, e quando Paulo levantou, a Bíblia diz que ele mudou de vida, ele foi perseguido por causa de Jesus. Então Paulo, ele viu um milagre na vida dele, de Jesus, e ele viu Jesus. Por isso que a Bíblia diz que Paulo foi apóstolo segundo Jesus Cristo. Irmão, todo mundo que tem um encontro com Deus, ele muda de vida. Se tu está vindo para a igreja, se eu estou vindo para a igreja, não estou mudando de vida, vamos tomar cuidado, porque isso é arriscado para a nossa vida com Deus. Então a Bíblia diz que a seara era grande, mas os obreiros são poucos. Irmão, o obreiro, ele tem que ser discipulado pelos seus pastores. Crente que não quer vir na igreja, em culto de doutrina, crente que não quer estar na igreja para aprender, não quer estar ajudando os irmãos no culto. Poucas horas a gente passa na distribuidora, estava cheio de gente, assistindo o jogo, bebendo cerveja, e a igreja do Senhor está vazia. Os crentes não querem dar valor, irmão. Aí tu diz, irmão, mas eu estou doente. Irmão, quantas das vezes já fui para a igreja doente? Jesus morreu na cruz todo chicoteado. Aí se Jesus Cristo falasse, eu não vou morrer na cruz, papai, deixa sarar aqui essa ferida até meio da chicotada. Imagina, é engraçado, né, irmão? Mas imagina se Jesus falasse isso. A Bíblia diz que Jesus agonizou. Agonia é estado de quem está morrendo. Lucas capítulo 42. E o verso 22, 23 e 24, dizendo: Pai, se for possível, passa esse cálice de mim, mas que não seja a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do céu e o confortava, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Jesus agonizou, estado de quem está morrendo. Jesus estava sentindo angústia é medo, desespero causado por algo. Jesus estava com medo de perder a presença do Pai, porque ele sabia que o pecado da humanidade estava sobre ele, mas ele foi até o fim. Então, irmão, vamos fazer o esforço de vir para a igreja quando der. Vamos fazer o esforço de vir para a igreja sem a gente vir em casa, mesmo cansado. Jesus vai te honrar. Jesus já pagou o preço em teu lugar. Então pegue o seu pastor, pegue aleluia com os irmãos, com os obreiros da igreja. Não descuide dele, diz: pastor, eu estou aqui, vamos somar. Ore em casa pelo seu pastor, levante campanha, porque ele necessita, aleluia, da tua cobertura espiritual, porque ele está sofrendo os ataques espirituais por causa da tua vida, de dia para sentar. E a Bíblia diz, irmão, que eles saíram. O interessante é que eles mandam não levar o foge, nada. Na casa que eles entrassem, era para eles ser cuidado, porque digno é o obreiro de seu salário. Ou seja, aqui está falando das pessoas que têm chamado. Não é para esses irmãos aí, irmão, que estão por aí, falando que Deus mandou ser pregador itinerante, saindo rebelado da sua igreja, querendo ser consagrado, vão para outra igreja dos outros e são consagrados. Irmão, gente que não tem estrutura para ser pastor, está sendo consagrado a pastor. Sai da igreja dele, vai para outra igreja, e pastor sem sabedoria, sem conhecimento bíblico, consagra. Eu não estou falando desse tipo de pessoa que o obreiro é digno do seu salário. Eu estou falando dos missionários que estão no campo missionário, os pastores itinerantes que pagam o preço, que jejuam, que custam madrugada para pregar. Eles têm que ser cuidados pela igreja, porque eles estão deixando tudo para cuidar das almas, para conquistar a alma para os pastores cuidar. É isso que Jesus estava dizendo, porque Pedro deixou a sua esposa, Pedro tinha sogra. A Bíblia diz que eles deixaram a sua família, pastor, para cuidar do chamado de Jesus. Glória a Deus. E o interessante é que Jesus falou: olha, às vezes vocês vão entrar na cidade, e se vocês não serem recebidos, sacode a poeira do pé. Nós devemos estar preparados para ouvir o não, para ouvir alguém nos xingar, porque crente, irmão, às vezes ele vai receber palavrões,
Mas não desanime. Às vezes tu vai ficar sem ter oportunidade, mas não desanime, porque tudo isso faz parte do reino, do evangelho. Varão, uma coisa que eu aprendi, varão, é que eu nunca vou deixar de fazer a obra com pessoas ignorantes, vou continuar pregando. Jesus disse: olha, chegar em uma casa, dê paz. Se tiver algum filho de paz, eles vão receber. Mas se não tiver ninguém digno da paz, não aceitar, a paz vai voltar para vocês. Hein? A Bíblia diz: deixo a minha paz, não vos vou como dá, porque a minha paz é diferente. Aleluia. Glória! Glória! E às vezes a gente vai ser perseguido quando a gente fazer a obra. Os discípulos foram perseguidos por causa do reino. A Bíblia diz em João 16, 33, no contexto anterior, Jesus estava falando: olha, vocês vão ser perseguidos por causa de meu nome. Irmão, o que eu estou falando? Eu estou falando quando Jesus mandou os apóstolos ir, os 70 de 12 em 2. E quando ele manda a igreja sair da igreja, dentro da congregação para pregar, o que a gente vai receber? Eu já falei que às vezes uma peça não vai ser bem sucedida. Eu já falei que tem que ter unidade, aleluia, para tirar a pedra, unidade para evangelizar, unidade para a presença descer, onde está o altar, onde está a lenha, e onde está o fogo, e onde está o sacrifício ardendo e consumido pelo fogo do Espírito de Deus. Jesus falou no contexto, João 16, 33, antes ele disse: vocês vão ser adiados por causa do meu nome. Quando eu for, o Espírito Santo vai vir, e quando ele vier, vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e eles não vão mais me ver, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Aí ele continua a dizer no verso 33: e essas coisas os tenho dito, para que tenha paz em mim. No mundo passarei por aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. O mundo aqui não está falando do sistema do pecado. Jesus disse que ele dominou o pecado na carne, ele aniquilou a si mesmo, tomou a forma de servo, glória, mas recebeu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Cristo dobre todo o joelho nos céus e na terra, e toda língua vai confessar, e todo joelho vai se dobrar diante do Senhor dos exércitos. Aleluia! Oh glória, Espírito Santo de Deus. Irmão, e eles foram, e a Bíblia diz que quando eles voltaram, varão, a Bíblia diz que quando eles voltaram, Aramanto de Canchorabaço, Alamantorabaço de Canchoreamanto, Alarabaço de Cantorabaço, Alarabaço Ramantoreabaço de Canchoralamanto. A Bíblia diz que quando eles voltaram, a Bíblia diz que eles vieram eufóricos, oh glória. Eles vieram alegre, oh glória. Eles chegaram para Jesus, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias, e chegaram para ele e disseram: Senhor, pelo teu nome, Jesus, eu sinto a graça do Senhor. Pelo teu nome, até os demônios sujeitam a nossa voz. Irmão, demônio, ele não tem medo de grito de pregador. Satanás, ele não tem medo de terno de pregador. O diabo não tem medo de óleo ungido. O diabo não tem medo de que tem, aleluia, teologia. Ah, meu Deus. O diabo ele tem medo de crente cheio que carrega a marca da promessa dentro da sua alma. O diabo ele tem medo de crente que ora. Satanás tem medo de crente que jejuma, porque quando o crente paga o preço, aí o crente vai falar igual o João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua.
Eles falaram até os demônios. Eu quero lembrar você o que é demônio nessa noite, para nós nunca brincar, irmão, com as coisas de Deus, para a gente nunca negligenciar as coisas do Senhor, porque o diabo ele tem poder entre aspas. A Bíblia diz que Apocalipse capítulo de números 12, verso 7, a Bíblia diz que teve uma batalha no céu. O inimigo ele fica furioso quando o pregador fala disso, mas o Senhor que me protege. A Bíblia diz que houve batalha no céu, Satanás e seus anjos batalharam contra Miguel e seus anjos. A Bíblia diz que o lugar de Satanás não foi achado no céu, ele foi precipitado. O dragão, a antiga serpente, é o diabo Satanás. E quando ele caiu na terra, a Bíblia diz que ele foi perseguido, sabe quem? O povo de Deus, Israel, os judeus fiéis ao Senhor. Satanás é aquele que anda ao nosso derredor, caçando a quem tragar. Satanás é aquele que está em Ezequiel 28, querubim ungido. Ele era. A Bíblia diz que ele se corrompeu pelo esplendor da sua formosura. A Bíblia diz que Satanás, dentro dele, quando ele foi criado, foi colocado o pífaro e o tambor. Ou seja, ele era a própria música. Ele andava no jardim, Éden de Deus, entre a pedra afogueada, pedra esquentada, pedra provada no fogo. A Bíblia diz que toda a sua cobertura era do topázio, o ônix, a pedra de jaspis. A Bíblia diz que Deus dizia: oh, tu és mais sábio do que Daniel, e não há segredo que tu não conheces. Irmão, Satanás ele tem poder de aspa. A Bíblia diz que Deus deu poder para ele fazer milagres e maravilhas de engano, para enganar aqueles que não aceitaram o amor de Deus, para, aleluia, eles pereceram na mentira. A Bíblia diz que Deus deu poder para Satanás fazer fogo cair do céu. Então o diabo ele tem poder de aspa. Mas aqui no contexto vai dizer que o Espírito Santo de Deus na vida dos 70 deu poder, pastor Moisés, sobre serpente e escorpiões e sobre toda a força do maligno. Eles se alegraram. Então eu quero te dizer, se tu tem intimidade com Deus, se tu buscar em serpente, o inimigo não vai ter poder sobre a tua casa, o inimigo não vai ter poder sobre a tua alma, mas tu vai pisar na cabeça da serpente com autoridade de Deus. Como assim? Porque Jesus diz assim: olha, eis que eu vi Satanás caindo do céu, aleluia. Aí ele disse assim: mas esse que eu vos dou poder para pisar na serpente e escorpiões e sobre toda a força do maligno, e nenhum dano vocês vão sofrer. Mas não vos alegreis, porque o diabo se submete, os demônios se submetem a voz de vocês pelo meu poder. Mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. É bom ter autoridade para expulsar demônio? É bom ter autoridade para profetizar? É bom ter autoridade para orar e o demônio sair e a pessoa se converter? Eu estou orando por isso, eu estou pagando preço. Mas o interessante é que a Bíblia diz que naquele grande dia, a Bíblia diz que vão se colocar perante Jesus, os grandes profetas vão dizer: Senhor, em teu nome eu profetizei, Jesus estou escutando. Em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei, em teu nome eu operei operação de maravilhas, Por isso que Jesus está dizendo: não vos alegrei, porque o demônio nos submete. Porque naquele grande dia, pessoas que expulsaram o demônio, pessoas que profetizaram, não vão ter o nome escrito no livro da vida. Aí Jesus diz: apartai-vos de mim, maldito, que praticais a iniquidade, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mas ele disse: mas alegraos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E para terminar a mensagem, eu vou dizer para vocês: olha só, quando Jesus Cristo envia alguém para a obra, Jesus Cristo ele quer dar autoridade sobre os demônios, sobre a enfermidade. Mas Jesus Cristo ele quer que você pregue, mas que você tenha o teu nome escrito no livro da vida. Ele quer que tu pregue, mas que tu seja crente e salvo.
sonho, quem é vocês? Eu conheço quem é Deus de Paulo e conheço Paulo, mas quem é vocês? A Bíblia diz que eles bateram naqueles homens e deixaram ele nu, envergonharam eles. Irmão, crente que não é cheio do Espírito Santo, o diabo envergonha. Então eu quero dizer para você nessa noite, guarda essa palavra na tua alma, porque eu guardei essa palavra na minha alma. Irmão, e antes que eu encerre, eu quero louvar um hino. Coloque para mim em playback, paixão pela tua presença. Eu quero louvar um hino, aleluia, que Deus me cobrou. Eu estava deixando de louvar o Senhor, sobre o Senhor me cobrou, para me usar aquilo que Ele me deu, as ferramentas. A Bíblia de 2 Reis, capítulo 6, pode soltar, paixão pela tua presença, Daniel Samuel. Aleluia, a Bíblia diz que eles recuperaram a ferramenta perdida, em nome de Jesus. Então ouça, glória a Deus. Assim como você sugeriu, o Senhor irritou ele. Eu não quero ficar um cego no mundo sem ti.
Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa rica oportunidade. Abençoa a tua igreja, continue usando a tua igreja, derrama a tua glória. E se chegou alguém aqui triste, vai sair alegre. Se chegou alguém aqui enfermo, vai sair curado. Pelo poder da tua glória, eu repreendo toda a ação do inimigo na vida da igreja. Amém.